Olá, eu sou o João Vachelk e essa é a segunda parte da nossa aula sobre representações sociais no curso de Psicologia Social. Então, primeiramente eu comentei um pouco onde se situa a teoria e o estudo das representações sociais na Psicologia Social, em termos de níveis de análise, e contei um pouco a primeira pesquisa, a pesquisa fundamental do Moscovici, que gerou o conceito, mostrou empiricamente o que seria uma representação social, né, uma instância investigativa, e atualizou, deu uma reformulada em coisas que pensava o Durkheim, né, inspirado ali numa dinamização, digamos assim, na maior interação entre individual e coletivo, inspirado pelo Lévi-Brul, Piaget, Vygotsky, que se trabalha um pouco no texto. Agora vamos para os principais conceitos, processos, aspectos da teoria das representações sociais. A primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte, a teoria das representações sociais, se eu for pensar como assim uma teoria verificável, uma teoria em termos de assim, olha, uma explicação sobre um fenômeno que eu vou submeter a teste, eu vou fazer hipóteses, eu tenho hipóteses que eu vou verificar se os principais processos ocorrem ou não ocorrem. Então, se a evidência empírica não fizer alguma contradição, não negar minhas hipóteses, então a teoria continua. Então, eu tenho uma série de teorias em psicologia social que são assim, como dissonância cognitiva, modelos das atitudes, modelos da cognição social, né, algumas teorias sobre memória, a teoria da identidade social. Mas a teoria das representações sociais não é assim, né? Se a gente for exigir isso dessa teoria, e é muito justo exigir, né, no momento em que tem o nome de teoria, né, e é uma teoria de psicologia social que tem essa característica, a teoria ela vai realmente sofrer muitos ataques, porque ela trabalha com conceitos um pouco mais vagos, mais gerais. Então, quem for buscar esse tipo de perspectiva, ele vai se desapontar e vai verificar que essa teoria não é propriamente verificável. Ela não vai gerar assim uma verificação experimental da teoria das representações sociais ou de algum processo, etc. Tá? É uma teoria, toda teoria científica ela está baseada ou qualquer teoria, né, dessas mais acadêmicas, ela está baseada em conhecimentos em termos de pressupostos, conceitos de base, uma visão de mundo sobre a sociedade, em certo sentido uma filosofia, né, uma doutrina, mas não uma doutrina religiosa, uma doutrina no sentido de uma doutrina filosófica de certos conceitos de base que gera digamos, uma fundação para que eu organize a pesquisa. Então, a teoria das representações sociais, ela é mais propriamente uma teoria desse tipo, ou seja, quase uma filosofia, mas quase um conjunto de... O Duas fala sobre isso, né? No texto eles comentam, que é uma série de conceitos de base sobre o indivíduo e a sociedade que permitem apreender, permitem caracterizar, lidar com certos fenômenos e organizar a pesquisa subsequente, né? Posteriormente, eu vou ter outras teorias baseadas nisso aí que vão propor aspectos específicos que vão ser submetidos a uma verificação mais nos moldes que a gente está acostumado. Então, a abordagem estrutural, a teoria do núcleo central, ela é uma teoria desse tipo. A questão do Doase, princípios organizadores, é um pouco mais desse tipo, um pouco mais, tá? Mas a teoria das representações sociais em si, o Brígido, ele até mencionava, ele prefere chamar a teoria das representações sociais como um paradigma, tá? De certo sentido, acho que é bastante pertinente, mas a questão de paradigma já tem um uso, né, na filosofia, na epistemologia, que é o Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, então pode gerar um certo tipo de confusão. Eu acho que trabalhar com uma teoria de base, uma doutrina, isso aí eu acho que é mais interessante. Então é um modo, né, uma interpretação de como que o conhecimento individual ele se mescla, ele interage com as instâncias de grupo, né, que ele é bastante pertinente e fornece conceitos que servem de base para organizar pesquisas posteriores. Então, a teoria das representações sociais, como uma teoria, é mais essa concepção zona, é mais assim essa série de conceitos e uma visão de mundo sobre a sociedade, sobre o indivíduo, que dando esses conceitos para serem assumidos como pressupostos ou como dados, digamos assim, permite gerar uma série de outras pesquisas, estudar uma série de fenômenos, estudar as crenças e
e pensamentos sobre aspectos do cotidiano, e aí sim, aí vai embora, tá? Então eu vou mais um pouco nesse sentido. Acho que o Doaz ele foi bastante feliz, né, nessa colocação, nessa afirmação, nessa interpretação da teoria das representações sociais. Inclusive tem uma crítica do Gustave Arraud ao Moscovici, porque num primeiro momento, num segundo momento, né, quando as representações sociais elas ressuscitam ali, anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, o campo geral da psicologia social, da cognição social, se interessa muito pela teoria, gera muito debate, muitas discussões, mas o Arraud ele fica um pouco decepcionado em termos dessa inadequação da teoria das representações sociais ao que se imaginava que fosse uma teoria padrão em psicologia social, né? Ele faz um artigo célebre, né, do European Journal of Social Psychology, criticando o Moscovici, né? Falando até uma hora ali, eu acho interessante que ele fala o seguinte: olha, se for para entender representação social num sentido bastante genérico, que nem eu falo desenvolvimento, aí ok, mas aí não tem mais esses aspectos específicos que a gente vai ver na teoria. Moscovici também, ele posteriormente faz uma réplica ao Arraud, e ele comenta que ele realmente optou por não fechar a teoria, ele abriu, mas outras pessoas operacionalizaram, trabalharam com outros conceitos que são mais verificáveis, né? Ele menciona outros estudos. Então esse é o primeiro aspecto mais pertinente. As representações sociais são quase uma filosofia sobre a sociedade, digamos assim, tá? Uma doutrina sobre a sociedade, que também pode estar embasada em outras doutrinas, como uma doutrina da representação, que é o que eu entendo que a semiótica pode oferecer como matriz sólida para a psicologia social de modo geral, mas esse é assunto para outra conversa, né? Então, primeiro aspecto é esse, é uma teoria nesse sentido, ok? Então ela tem uma concepção básica, que é o que o Moscovici apresenta. De vez em quando ele introduz algum outro conceito, a gente não vai abordar isso todos aqui, como temata, que são as grandes dicotomias, oposições de conhecimento, históricas, que acabam enfatizando certos aspectos. Alguns autores também dão uma vitaminada, Marková fala da dialogicidade, por exemplo, o Wagner é um autor que eu gosto muito, ele trabalha com o conceito de holomorfose. Então os autores dão sua perspectiva, mas assim, a teoria das representações sociais, de modo geral, ela é essa visão, esse sistema interpretativo, esse sistema básico sobre a sociedade e o indivíduo que o Moscovici elabora, tá? Então, até por isso que eu vou me centrar mais na perspectiva do Moscovici e em acréscimos de outros autores que sejam plenamente compatíveis com isso que o Moscovici traz, tá? Porque é nisso que a gente vai estar centrado aqui, a teoria das representações sociais roots, tá? Mas do mesmo modo, assim, quem for esperar, mostrou que está errado ou não está errado, ou funciona ou não funciona, ou essa teoria continua valendo, ela vai se mostrar válida, digamos assim, na medida em que se mostrar pertinente, fidedigna para a gente, como um modelo para entender a nossa relação com o pensamento e com o grupo. Se a nossa sociedade mudar de característica, em termos de dinâmica, de comunicação, e isso pode estar acontecendo, talvez ela não se mostre mais tão adequada, né? Talvez outras teorias lá, sei lá, Bauman, sociedade, modernidade líquida, essas outras coisas podem se mostrar mais adequadas, né? Então a sociedade, suas características, sua dinâmica, na medida em que são bem explicadas, são de maneira convincente ou interpretadas de maneira convincente pela teoria das representações sociais, vamos embora. Se por acaso alguma coisa mudar, assim como o Moscovici identificou a necessidade de mudar o que o Durkheim tinha proposto, porque era outro tipo de sociedade, aí se altera e parte-se para outra, tá? Mas é um outro tipo de verificação ou de validade que essas teorias mais micro que nós conhecemos em psicologia social, tá? Então, conceitos. Acho que o conceito da Denise Jodelet ele é o mais disseminado e considerado mais clássico. Poucas pessoas, acho que ninguém discorda desse conceito. A Jodelet ela fez um conceito que define representações sociais abordando 3 elementos. É uma forma de conhecimento, primeiro, que é socialmente elaborada, um conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, ou seja, um conhecimento do grupo, que nasce num grupo, nasce na interação e também é compartilhado pelos membros do grupo, não é de um cara sozinho, tá? Não é uma idiosincrasia. Segundo aspecto,
ela tem uma orientação prática e de condutas de comunicação, ou seja, serve para a pessoa agir no mundo e também para guiar o jeito com que ela conversa com os outros, troca informação com os outros, conhecimento, e participa do estabelecimento de uma visão de realidade comum a um conjunto social, ou seja, todo grupo tem certas maneiras de entender o mundo, um sistema de interpretação sobre a realidade com que se depara continuamente, e a representação social faz parte disso aí. Uma visão de realidade, é um aspecto, né? Meu entendimento sobre o trabalho, o entendimento de uma classe social sobre o trabalho, digamos assim, uma classe constituída, consciente, etc., ele é um dos aspectos de toda a visão de mundo, todo esse sistema de conhecimento que essa classe vai ter sobre sua realidade. Então, forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, que tem uma orientação prática e que também orienta também condutas de comunicação e participa do estabelecimento de uma visão de realidade comum a um conjunto social, a um grupo, a uma sociedade, a uma coletividade. Tem 3 aspectos importantes, né, que são praticamente pressupostos que a Ângela Almeida e a Fátima Santos abordam ali. Um primeiro é a questão de comunicação. O Moscovici, ele considera, em alguma parte ali do seu livro baseado na tese, ele coloca que a representação social fornece um código para trocar e nomear, para trocas e para nomear e classificar o mundo de forma individual e coletiva. Então, um aspecto que vale a pena reter para outro momento. É um código, isso tem a ver com a semiótica que a gente vai ver, e envolve uma função dupla, né, do conhecimento, tanto como um modelo do mundo, né, que é essa classificação, que gera ação, nosso conhecimento ele é prático, quanto até porque a nossa existência está marcada pela nossa existência social com os outros, então é um modelo do mundo e também a possibilidade de trocas de comunicação com outras pessoas. Tá? O segundo pressuposto é uma reconstrução do real, não é uma reprodução, não é assim uma imagem, não é um reflexo da realidade. Então se entende que a representação social ela guia a construção da realidade. No tempo que o Moscovici faz a tese, o que estava em voga era aquele modelo behaviorista clássico de estímulo-resposta, e começou depois a ser atualizado, tal, cognitivizado, digamos assim, com estímulo, organismo, resposta. Então, uma mediação, né? Tipo, o organismo absorveria ou teria contato com o estímulo e isso geraria uma resposta. Para o Moscovici, a gente vai ter, em vez desse modelo SOR, um modelo OSOR, ou seja, é o conhecimento prévio do organismo que vai definir o estímulo, vai definir aquilo que é importante daquela situação e vai representar, que vai gerar uma outra, que vai gerar então uma representação, e isso vai gerar um comportamento, uma ação. Então a gente vê que isso é parecido até, sob uma perspectiva um pouco diferente, uma questão que a gente vê em cognição social, de atenção, recuperação, etc. Então a nossa percepção da realidade, percepção do nosso mundo, também vai ser dada por esquemas na cognição social. Mesma coisa, eu tenho uma representação, eu tenho conhecimento, que eu tenho um modelo do mundo, que vai me permitir, então, entender, interpretar aquele estímulo e, por sua vez, isso vai gerar algum tipo de ação, algum tipo de resposta, né? Então, essa representação vai fazer uma mediação entre o indivíduo e a sociedade. E é um aspecto, né, quando a gente fala reconstrução do real, porque sempre se marca muito assim, olha, a representação não é um reflexo, não é uma reprodução simples, não é só assim, eu tô uma foto, é meio ruim, né? Tudo bem. Não é só isso, é sempre uma construção simbólica, mas na verdade, isso não entra tanto aqui. Todo conhecimento humano, ele ocorre dessa maneira, tá? Isso a gente vai ver com a questão do signo em semiótica. É por isso que vocês devem ter imaginando, devem ter visto ali, né, que tem na disciplina, no curso ali tem um semiótica, o que isso tem a ver? Para mim isso tem esse valor integrador que a gente vai ver depois, por isso que eu já vou dando uns pitacos aí, né? E um terceiro aspecto é que a representação social promove o domínio do mundo, ou seja, é um conhecimento que não é assim para o cara ficar só contemplando o conhecimento, é para agir, é para entender o mundo, para sobreviver, para chegar a seus objetivos. Então o conhecimento do senso comum, ele é prático, é para eu saber o que fazer, para eu saber como agir. Tá? Aí tem uma frase interessante ali, que representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto. Ou seja, sempre que eu tenho uma representação social, isso é importante também, é básico.
Eu tenho uma representação social de alguém sobre alguma coisa. Então, esse alguém é um grupo, tá? Então, por mais que eu possa identificar, e tem muitas pesquisas que trabalham com um cara sozinho, com um indivíduo sozinho, uma história de vida, e tentam identificar, mostrar que, olha, essa pessoa ela é uma instância, um exemplar de uma certa condição de vida que reflete uma condição social. Tudo bem, o pessoal trabalha com isso, mas ela está olhando para o indivíduo pensando no grupo, pensando nessa condição social, pensando nesse coletivo. Tá? Então, a representação social, ela tem que fazer essa ponte do individual com o grupal. Se eu estou olhando assim só de algo como algo idiosincrático, algo completamente isolado, completamente inovador, por mais que eu possa vir com argumentos que toda a psicologia social e... Beleza, pode ser, mas essa lógica grupal pode ser num certo sentido, né? Acho que eu já discuti isso nessa disciplina. Mas na lógica das representações sociais, a representação social ela reflete uma inserção social, reflete uma sociedade, uma coletividade. Então, o sujeito da representação social sempre é um grupo. Como eu disse, eu posso ter grupos menores, grupos maiores, grupos com uma forte percepção de coesão e identidade, o grupo dos torcedores do time tal, que seja. Eu também posso ter uma coisa mais ampla em termos de, os brasileiros, que talvez tenham uma identificação social menor, ou mesmo a sociedade ocidental, que é uma maneira de se pensar o indivíduo, por exemplo, individualismo, né? Essa questão de considerar o indivíduo como uma unidade básica da sociedade, eu posso dizer que isso é uma concepção ligada a um modo de pensamento ocidental. Então é um grupo bastante amplo, mas do mesmo modo tem um componente histórico aí, tem uma certa posição que ocupa na sociedade. O sujeito é o grupo. E o objeto, né? A representação social eu posso, se eu pegar ali o sistema de todas as representações que um grupo tem sobre a realidade, eu vou ter uma descrição do seu campo de conhecimento, de um percurso no campo de conhecimento, né? Em um certo sentido, a gente tem diversas concepções, mas se pode até trabalhar com ideologia para esse tipo de concepção, interpretações parciais da realidade. É claro que ideologia também tem um aspecto político, mas a ideologia é complicada, tem um monte de concepções, mas tem um sentido que permite entender essa questão da visão de mundo, como, por exemplo, aquilo que traz aquele autor lá, Mannheim, tá? Mas também tem um aspecto político, tá? O aspecto político eu deixo para outro... É interessante, tá? Uma concepção bacana, mas aqui não entra muito. Então eu tenho uma visão de mundo do grupo. Então toda interpretação de algum aspecto da realidade, de algum objeto, aí sim vai ser uma representação social. E o que é um objeto social? É uma questão que preocupa o grupo. É uma questão, é um assunto, é uma temática, pode ser uma pessoa, uma celebridade, pode ser uma pessoa política, pode ser uma coisa, um acontecimento natural, pode ser um aspecto psíquico, a personalidade, o inconsciente, pode ser a questão de gênero, masculinidade, feminilidade, pode ser um fenômeno natural, pode ser a doença lá, a pandemia com que a gente está se virando, pode ser o meio ambiente, pode ser a ciência, uma ideia, uma teoria, algo real, algo imaginário, mítico, tudo aquilo que pode, de certa maneira, que identifica algum tipo de identidade ou processo, algo com que, sobre o que o grupo pode se debruçar e que se mostra pertinente para que o grupo forme uma posição, tudo isso pode ser um objeto de representação social. Então a gente vê uma série de exemplos, tem o meio ambiente, democracia, política, tem a psicologia para os psicólogos, a psicologia para o pessoal de senso comum, namoro, casamento, família, trabalho, aborto, tem de tudo, tá? Então o pessoal às vezes começa assim, então tudo é representação social. Qual que eu diria que a gente tem uma série de critérios, depois vamos comentar um pouquinho, né? Mas eu acho legal que o Celso Sá, num livrinho, A Construção do Objeto de Pesquisa em Representações Sociais, eu digo livrinho porque ele é pequenininho, mas é um livro muito bom, introdutório e bem prático sobre as representações sociais. Ele comenta que um critério é a espessura social, né? Então, eu vou ter mais propriedade para identificar um objeto social como digno ou típico para uma pesquisa em representação social, na medida em que tiver uma importância para o grupo, né? Aí tem alguns critérios, como é um aspecto saliente na comunicação social, pessoas falam sobre esse objeto, as
pessoas desse grupo, dessa comunidade falam sobre isso? Se sim, provavelmente tem alguma relevância, eles estão se vendo como precisando criar alguma concepção a respeito, saber o que fazer a respeito disso. Por exemplo, Covid agora, todo mundo, Covid, coronavírus, isso aí é praticamente assunto de todas as conversas, em várias instâncias mais coletivas. Né? Se as pessoas não falam sobre isso, provavelmente não tem nenhuma relevância, nenhuma importância, né, para dizer que o objeto ele é pertinente. Né? Um amigo meu, Rafael Volter, da Federal do Espírito Santo, ele fazia um exemplo que eu acho muito bom. Né? Tipo, ele diz o seguinte: olha, algo que pode ser uma representação social é algo com que você vai conversar com seus amigos no bar. Né? Então você vai conversar sobre o trabalho, sobre o país, por exemplo, mas a não ser que você não vai conversar sobre espinafre. Né? A não ser que você seja de um grupo de agricultores ou de espinafrófilos, sei lá o que seria, os adeptos do espinafre, ou que surja alguma condição diferente, o espinafre se mostre como uma super comida que nem a goji berry, ou o espinafre se mostre como ligado a uma nova epidemia, aí sim, aí a coisa se modifica. Mas nas condições atuais, você não vai conversar com as pessoas sobre espinafre. Então, o espinafre, um estudo sobre representação social de estudantes sobre espinafre, teria algum sentido? Provavelmente não, né? Do mesmo modo, talvez se torne mais interessante estudar uma representação social se eu identifique visões diferentes em grupos diferentes. Então, a questão do aborto, ou, sei lá, próprio agora na Covid, medicamentos como cloroquina e ivermectina, eu consigo identificar posições da sociedade, grupos da sociedade que pensam de maneira diferente por uma série de razões. Aí provavelmente eu tenho essa diferenciação entre grupos. Isso é um ponto positivo para eu estudar representações sociais. Caso contrário, se todo mundo pensa igual, talvez, a grande concepção de base da sociedade ocidental pode ser, mas talvez não. Talvez seja algo que simplesmente não gera conflito, não gera comunicação, não gera divergência, e aí talvez não seja tão pertinente estudar. E outra coisa também, faz sentido estudar alguma coisa que eu consiga identificar como posição do grupo. Né? Se eu verifico assim que o grupo mesmo não tem uma concepção clara de como se pensar alguma coisa, algumas pessoas pensam A, outras pensam B, outras pensam C, então eu vou dizer, olha, talvez essa segmentação, esse grupo em si, o que se pensa sobre esse objeto não é tão importante. Tá? As pessoas vão buscar outras fontes, outros grupos, outras identidades para se orientar nesse momento. Então vai ter menos importância a questão da representação social. Mas particularmente, a gente vai ver muitas vezes, quando as pessoas começam a ver como operacionalizar a representação social, aí logo se cai em coisas do tipo assim, que tipo de questionário é mais pertinente, que tipo de análise é mais pertinente, ou como análise estatística. Aí você usa muito a análise prototípica, ou então um questionário de evocações livres, ou então entrevistas, ou então a classificação hierárquica descendente que faz com o Alceste, com o Iramutec. Digamos que os pesquisadores foram criativos no sentido de identificar certas estratégias que permitiriam, a partir de relações entre os dados, ou de consensos, maior frequência, alguma questão interessante que o pessoal concorda ou discorda, de uma maneira convincente na argumentação dos autores, permitiria identificar representações sociais, né? Então, muitas vezes se faz uma confusão em termos de, para estudar a representação social, eu faço ou isso ou aquilo, e não é assim não, tá? A questão principal é mostrar, é demonstrar, argumentar que alguma coisa que as pessoas pensam, que o grupo pensa, isso aí constitui uma regularidade nesse grupo, constitui um aspecto importante para prever como as pessoas vão agir, como as pessoas vão julgar uma certa situação, que isso tem relação com como o grupo lidou com outros assuntos no passado. Acho que uma argumentação desse tipo, voltada para algum objeto, para algum aspecto da realidade, ela é muito mais pertinente do que usar certas técnicas. Tá? Então, eu colocaria basicamente nisso. Um grupo tem que estar presente, e uma história de relações e um poder explicativo, digamos assim, do que eles pensam sobre aquele objeto, aquele aspecto, que se mostra que é pertinente para entender o cotidiano desse grupo. Tá? Aí, sobre as funções das representações sociais, a gente tem algumas maneiras diferentes no texto de abordar isso aí. E tem um autor que, na verdade, é da abordagem estrutural, o Jean-Claude Abric. Ele é um autor bem importante.
ele que desenvolveu as formulações principais, iniciais da teoria do núcleo central, mas ele faz uma contribuição num capítulo sobre 4 funções das representações sociais que se aplicam ao quadro mais geral. Então seriam 4 funções: função de conhecimento, identitária, de orientação e justificadora. Então, de conhecimento, a representação social é uma forma de conhecimento que serve que as pessoas interpretem, compreendam, explicam a realidade. Então, como eu comentei, aquilo que eu penso sobre o namoro gera um modelo mental que eu passo a entender do meu modo o que é um namoro, do meu grupo, da minha sociedade, etc., da minha cultura, naquele momento. Segundo aspecto, de orientação. Então, aquilo que eu penso a respeito do namoro vai me levar a me comportar de certa maneira, a agir, a julgar as coisas. Então, vai me apresentar certos rituais de paquera e de como que deve ser um namoro e comportamentos aceitáveis e inaceitáveis. Ou seja, orientação para guia. Esse conhecimento que eu tenho guia práticas e comportamento relativos a instâncias desse objeto, né? Então, eu tenho um namoro abstrato, mas eu vou identificar no cotidiano diversos tipos de namoro, que eu vou entender que são instâncias daquele conceito, daquele objeto, e vou lidar dessa maneira. Justificadora, posteriormente eu posso usar alguma coisa que eu já fiz e usar essas crenças para justificar minha posição no grupo, etc., e para justificar como um grupo trata outro grupo, né, preservando a diferenciação entre os grupos. Então, sei lá, eu posso ser de um grupo tradicionalista, religioso, que vai achar que certas coisas cabem no namoro, outros tipos de relações já não cabem. Eu posso usar essas representações para justificar meu ponto de vista. E aí eu já ligo com a função identitária, que por meio dessas representações, dessas maneiras de conhecimento, eu consigo, a partir de regularidades, definir identidade de grupos e a coletividade. Né? Então, pessoas que pensam parecido compõem certas comunidades, quando tem uma instância grupal ali, e é por meio dessa função identitária também, dessa indicação, dessa prescrição, que a coletividade vai agir também sobre os membros. Né? Assim, eu sou de uma certa cultura, nós entendemos a alimentação de certa forma, então essa incorporação e tal, esse pertencimento a essa cultura vai me fazer conceber que, por exemplo, um almoço deve ser assim, que tal é o horário de comer, ou tal não é o horário de comer, e assim por diante. Tá? Então essas 4 funções da BRIC são interessantes. Uma outra diferenciação bem bacana também diz respeito ao entendimento da representação como produto e como processo. Que uma coisa é entender assim, vou estudar uma representação social como um produto, né? Então, nesse caso, eu vou pegar ali, vou estudar geralmente algum discurso, ou o significado de imagens, ou então algo que está presente algo que está explicando certas práticas, e vou tentar entender como é que isso está organizado, como é que isso funciona, né? E a abordagem estrutural acho que foi um desenvolvimento bem interessante, voltado para isso, na medida em que eles buscaram, ligando um pouco com aspectos cognitivos, eles são fortemente inspirados na psicologia social cognitiva, buscaram explicar como que uma representação social ela se organiza como uma rede de conhecimento com papéis diferenciados entre esses aspectos de conhecimento, que é o núcleo central, o sistema periférico. E para estudar como um processo, aí o interessante, aí particularmente hoje, mais sábio, menos cabelos, eu acho que esse ponto de vista ele é mais interessante sobre as representações sociais, porque estudar a representação social como um processo, ela identifica entender que aquela interpretação, aquela crença, aquela maneira como o discurso está se mostrando, como ele está estruturado, como a argumentação está mostrada, isso parte de uma dinâmica histórica, parte de outras concepções que o grupo tinha antes, como se lidou com certos problemas. Então tem uma concepção, acho que baseada na Mary Jane Spink, que diz assim, estudar a representação como um processo é estudar a representação social como uma reinterpretação contínua no contexto da interação, em que essas representações se constituem. Então é entender essa formação histórica da representação, que é a verdadeira explicação da representação social. De onde veio aquilo, a que funções, a que objetivos do grupo atende. Tá? Então é um estudo, sim, do discurso estruturado, da organização, mas olhando para trás, olhando para a história do grupo. Né? E a Maria, não lembro
o nome inicial, mas é a Banks, uma pesquisadora da Venezuela, ela aborda que, desse ponto de vista, seriam privilegiadas abordagens qualitativas e hermenêuticas, ou seja, interpretativas e históricas, que eu acho que é bastante válido. Tá? Na abordagem estrutural, né, vamos voltar agora ali, então tem processo e produto, tem as duas coisas, né? Às vezes falar a representação, tem o processo de representação e tem também a representação como um produto, né? A representação como algo constituído. Talvez a representação como algo constituído ela seja um retrato incompleto da representação social, até contraditório em relação ao próprio conceito, né? Na medida em que se entende que é um conceito fundado no conhecimento prévio e como o grupo lidava com isso, etc. Mas que seja, tem o produto e o processo, alguns enfoques mais no produto e no processo. A abordagem estrutural, vou fazer um breve parênteses aqui só para dizer que não falei das flores, eu não vou entrar na abordagem estrutural, né? Já tenho meu ponto de vista a respeito disso, fui mudando bastante com o decorrer dos anos, mas não é o momento aqui. Mas a abordagem estrutural, uma definição bem bacana do Claude Flamand e do Michel Rouquet, que está no Anatomie das Idées Ordinaires, Anatomia das Ideias Comuns, é que uma representação social é um conjunto de conhecimentos, atitudes e crenças sobre um objeto, sendo que é um conjunto de elementos cognitivos que é ligado por relações, e tanto os elementos quanto as relações são legitimados por um grupo. Ou seja, a representação social como elementos de conhecimento interligados sobre alguma coisa, legitimados por um grupo. Tá? E o principal desenvolvimento da teoria da abordagem estrutural é a teoria do núcleo central, que ela passou por algumas avaliações, alguns refinamentos, que a fizeram se aproximar bastante da cognição social, mas não vou entrar nisso aqui. Mas a abordagem estrutural entende que uma representação social ela é composta por conhecimentos, por opiniões, por crenças de dois tipos. Alguns essenciais à representação social, alguns particularizadores, menos essenciais. Então, os elementos essenciais, eles que definiriam o consenso necessário para o grupo saber que está falando da mesma coisa. Tá? Esse aí seria o núcleo central, ou, na formulação mais recente, sistema central. Então, são elementos, são crenças sobre o objeto, seriam mais resistentes, mais consensuais, que formariam normas sobre o objeto e que definiriam também o que seria o objeto da representação. Então, esses elementos centrais, eles diriam assim, ó, se eu estou falando, por exemplo, dá um exemplinho aí, questão de empresa. Não, empresa não, questão de trabalho. Né? A gente entende que alguma coisa é um trabalho, de modo geral, uma representação bastante difundida de trabalho, entende que o elemento central é um salário. Né? Então, na medida que eu tenho alguma remuneração, digamos assim, pelo que eu estou fazendo um trabalho que é um certo sentido da palavra trabalho. Né? A gente vê assim, o cara vai ler o Capital, trabalha em outra perspectiva. Quando eu falo em trabalho voluntário, por exemplo, essa qualificação de voluntário já mostra que é uma coisa diferente. Mas quando a gente bate papo no bar, digamos assim, o trabalho é aquilo que está gerado a um salário. Né? Quando alguém vai dizer ali, estou trabalhando, meu trabalho, sempre tem esse pressuposto de que, não, se ele está trabalhando, está recebendo um salário. Por mais que o trabalho doméstico seja árduo, seja duro, sempre é algo que tem que ser qualificado, as pessoas não entendem da mesma maneira. Então, o salário seria um elemento central da representação do trabalho, por exemplo. Tá? Então, se eu pego ali trabalho e por alguma razão o salário deixa de... Eu entendo assim, uma atividade repetitiva, constante, etc., mas não gera um salário, pessoas muitas vezes vão pensar, olha, na nossa sociedade, então isso é outra coisa, não é trabalho, porque o núcleo central mudou. Tá? Talvez se a gente chegar se a gente considerar como tempos anteriores, aquela coisa do trabalho ser sofrimento, ou não gerar um salário, a questão do trabalho escravo, a gente vê que era uma outra concepção de trabalho. Então, a mudança da representação estaria ligada à alteração dos elementos centrais. Por outro lado, então outros aspectos também, a questão da AIDS. A AIDS é uma definição, é uma doença, né? A questão da morte, a AIDS leva à morte. Isso já mudou, pode levar à morte, porque aí se criou uma terapia antirretroviral, na década de 90 ali, que modificou as coisas. Mas a AIDS sempre os estudos clássicos mostram que se pensava como uma doença causada pelo sexo e que leva à morte. Né? Então esse era o núcleo central da representação social da AIDS. Então a gente vê que é uma concepção que... Outra possibilidade, envelhecimento.
ou velhice? A questão do declínio, diminuição, perda, isso aí está muito presente. Você pega uma pessoa, não, a pessoa envelheceu e tal, e não identifica o declínio nenhum, não, isso é outra coisa, não é um verdadeiro envelhecimento, que seja. Então é uma concepção que entende que a gente consegue restringir essa visão cultural, essa representação do grupo a alguns elementos-chave que vão determinar o ponto comum sobre o que as pessoas elas vão conversar, sobre como as pessoas vão se entender que estão falando da mesma coisa, né? E esses elementos vão ser difíceis de serem modificados. Se eles forem modificados ou gradativamente ou de uma maneira mais radical, isso implica uma modificação no entendimento de qual seria a representação. Por outro lado, tem um número maior de outros elementos, de outras crenças, que muitas vezes são particularizadas, muitas vezes estão presentes no cotidiano das pessoas individuais, são menos compartilhadas, são mais flexíveis, mais ligadas a contextos específicos que são o sistema periférico, né? Então, por exemplo, a questão do trabalho. O trabalho ele pode ser interessante, ele pode ser satisfatório, mas sabe que não é uma condição necessária. Então isso aí pode ser um elemento periférico do trabalho. Ou a questão do envelhecimento, a pessoa se dedicar a novas atividades. É algo que pode estar presente, é um bom envelhecimento, mas não é necessário. Pode ser envelhecimento de alguns e não de outros, né? Então, por meio dessa dualidade entre sistema central, coletivo, resistente, consensual e sistema periférico individualizado, que a representação social ela consegue ser ao mesmo tempo geral e particular, coletiva e social, resistente, estável e mutável, porque as mudanças, elas vão, as particularidades, as mudanças, adaptações, elas se adaptam ao cotidiano de cada subgrupo, de cada pessoa, mas elas não entram em contradição com os elementos centrais. Tá? Aí, claro, né, na medida em que isso ocorre uma contradição, as pessoas têm que passar a pensar de uma outra maneira, por alguma lei, alguma mudança, né? Então, por exemplo, a Covid, né, o coronavírus, ele estabeleceu um monte de tipos de relação, né? As pessoas não podem mais, por um bom tempo, elas não podem ter contato físico, contato social, então isso pode modificar como se imagina, por exemplo, o trabalho, né? Nós vemos exemplos como a questão do trabalho, antes era sempre ligado a uma empresa, a um ambiente de trabalho, home office era minoritário, talvez vire a regra por esse entendimento dessa mudança circunstancial, mudança ambiental, mas digamos assim, essas mudanças começam pela periferia e geralmente, num aspecto natural, gradativamente, elas vão passando elas podem se transformar mais importantes, modificar o núcleo central, etc. Então, essa questão como posso dizer, entender a representação como organização estrutural, a abordagem estrutural fornece um caminho bem pertinente, bem interessante. Tem algumas contradições também, né? Mas aí eu remeto o interessado para estudos a respeito, a revisões, até eu já fiz uma outra. Tá? E por fim, quais são os processos básicos que o Moscovici identifica? Como é que ocorre como é que o conhecimento da representação, o conhecimento do grupo, ele vai interagir com o cotidiano, com as experiências concretas, com as instâncias, né? Então eu tenho um conhecimento geral, mais abstrato, conhecimento do grupo, prescrições, normas, interpretações, como é que isso vai interagir com a experiência do dia a dia. O Moscovici aponta dois processos principais, a ancoragem e a objetivação, que fazem essa conexão do saber abstrato para o cotidiano, né? O conhecimento do grupo geral com a ocorrência concreta com que o indivíduo se depara. Então, primeiro, a objetivação, nós temos um conhecimento mais abstrato, mais geral do grupo, mas isso ele se transforma em algo mais concreto, né? Então, ele transforma aquele conceito que é cheio de particularidades, generalidades, numa imagem, né? Então, ele transforma algo que é geral num exemplar. E ao fazer isso, ele, claro, simplifica, reduz aquele conceito mais geral nessa aplicação, mas ele também torna a coisa como um elemento da realidade. Então, por exemplo, a noção de Deus, né? Eu posso ter um aspecto uma concepção bem abstrata, a força da natureza, onipotente, onisciente, aquelas discussões teológicas sobre o que é Deus, mas isso se objetiva muitas vezes para muitas religiões naquela figura antropomórfica, um senhor idoso, sábio, e isso aí traz com essa figura todas as nossas concepções sobre o avô sábio, a pessoa experiente. A gente passa a lidar com Deus conforme esse modelo
do homem, né? A mesma coisa a Covid-19, uma doença abstrata, funcionamento viral, mas para a gente está associado à morte, às pessoas doentes, ao hospital. Então o Covid passa a ser isso, passa a ser essa doença concreta, em vez de ser uma síndrome geral, com múltiplos fatores que podem gerar, etc. Né? Então essa transformação do abstrato em algo concreto é próprio da objetivação. Então, quando a gente pega ali um grupo, como ele pega uma noção geral, um objeto social geral, meio ambiente, o cara vai dizer, não, é natureza, é árvore, é vida, isso é uma instância de objetivação, tá? Mesma coisa, a empresa, é isso, é aquilo, essa concepção que pode abarcar tudo, né? Pode abarcar até um conhecimento contraditório, isso se torna algo concreto, isso se torna instâncias que a pessoa conhece, se torna as empresas que ela conhece, se torna as coisas com que ela se depara no cotidiano. Aí eu tenho a instância da objetivação. O estudo da abordagem estrutural, isso do Azo, Clemens, Lorenz e Thiord, esse estudo de núcleo central, sistema periférico, eles trabalham geralmente com essa noção de objetivação, que é essa concretização dessa noção geral do objeto social, dessa classe, digamos assim, essa grande categoria. Tá? E a ancoragem é um processo que diz respeito à natureza histórica da representação social. Ou seja, toda a representação social ela classifica alguma coisa e ao fazer, ela interpreta alguma coisa. E ao fazer isso, essa classificação, essa interpretação, ela está baseada em conhecimento prévio, como toda interpretação tem que ser. Tá? Isso também, semiótica aqui também. Então, diferente da ciência que pega alguma coisa familiar e tenta se distanciar, tornar estranho, a representação social, como qualquer tipo de pensamento, do senso comum, nosso pensamento, na medida em que se baseia no nosso conhecimento prévio, ele torna algo estranho como em algo familiar. Né? Então transforma o presente no passado. Então eu vejo ali uma coisa nova, uma coisa diferente, eu tento interpretar com base naquilo que eu conheço. Então a psicanálise, quando surge na França, pô, que ritual é esse? O cara fica lá sentado, fica contando as coisas para o outro, o cara não fala nada. Como que foi interpretado de maneira frequente? É mais ou menos que nem uma confissão na igreja, que você vai, fala para o padre, ele não abre a boca, ele só ouve você confessando os pecados. A psicanálise é meio parecido, mas na esfera civil. Então é uma maneira de interpretar baseada no conhecimento prévio. Ou então a questão da política. Eu posso entender a política ou como uma guerra, uma guerra, eu contra eles, etc. Ou como um jogo de negociação. E como eu vou ancorar, isso pode estar ligado, isso vai estar certamente ligado às concepções que meu grupo vai ter sobre esse assunto, as relações que meu grupo vai ter com outros grupos. Né? Então, no período que a gente vê agora de polarização, por exemplo, no Brasil, a coisa está indo muito mais na questão de hostilidade e de guerra. A política virou a afirmação de posições opostas. Mas essa interpretação que vai gerar a ação é baseada no conhecimento prévio, na história prévia. Né? Então, basicamente, é a dimensão histórica da representação social. Eu acho que particularmente, se eu trabalho com representação social, eu faço só um estudo de uma descrição, o grupo pensa isso, e não explico de onde isso veio, eu não deveria estar trabalhando com representações sociais. Eu poderia trabalhar com opiniões, com crenças, com uma descrição de conhecimentos, sei lá, de uma maneira teoricamente muito mais leve. Porque o grupo, novamente, esse grupo em termos de um reconhecimento de que existe um grupo ali, existe uma norma ali, não é um grupo só montado pelo pesquisador, né? Então, digamos assim, né? Eu sei que, só dando um exemplo ali, isso que eu gosto do Wagner, holomorfia, quem for estudar um dia. O grupo, por exemplo, aborto. Nós sabemos que temos uma posição de certos movimentos sociais e uma posição de, por exemplo, movimentos conservadores, pró o aborto, a legalização do aborto ou contra. E eu sei que o que eu penso sobre o aborto me posiciona, eu reconheço que o que o grupo de, sei lá, militantes ou de feministas pensa sobre o aborto está ligado a uma certa posição, e outros grupos religiosos está ligado a outra posição. Eu posso chegar e mostrar que todo mundo num grupo, vamos dizer, no grupo de estudantes, todo mundo gosta de açúcar, vamos supor, tá? Mas por mais que eu tenha 100% das pessoas fãs de açúcar, as pessoas não entendem que gostar de açúcar tem a ver com o grupo. Podem achar que não, tudo bem, todo mundo gosta, mas não é algo que o grupo me coloca como uma norma ou uma referência. Então esse reconhecimento de uma posição, de uma assinatura do grupo como um holograma, então tem um artigo do Wagner muito bom sobre isso,
Eu acho que isso é importante. Então o grupo tem que estar presente, eu tenho que saber que tem uma instância do grupo ali, geralmente uma instância normativa, e do mesmo modo eu tenho que ter esse componente histórico. Esse é o processo-chave das representações sociais. Daqui a pouco eu vou voltar um pouco nisso. Tá? E agora já indo mais para partes finais aqui da nossa aula, as representações sociais elas mantêm a sua estabilidade na medida que elas se mostram pertinentes, se mostram adequadas para entender como as coisas funcionam, os grupos conseguem reagir ou agir, ou terem práticas que se mostram adequadas e tal. Então, por exemplo, tá? A pessoa vai lá e imagina que a Covid é que nem uma gripe. Né? Quem pensa dessa maneira vai basicamente evitar contato com pessoas que estejam tossindo, espirrando e acha que vai ficar de boa. No entanto, já se mostrou que, olha, diferentemente da gripe, ou pelo menos devido a um grau de importância, né, de gravidade e severidade da doença, a gripe a gente geralmente, se a gente não convive com quem está doente, a gente acaba não pegando, ou se pega é algo pouco importante. Covid não. A Covid, muitas pessoas antes de terem sintomas, sem sintomas, ou mesmo que não apresentem nunca um sintoma mais grave, podem passar. Então a pessoa vê que, olha, a minha representação de gripe, ela não funciona com a Covid. Então a pessoa, ela acaba se vendo forçada a mudar a concepção dela da doença, a pensar em outros aspectos, a criar uma outra representação. Então esse exemplo mostra como é uma dialética, uma interação constante entre o conhecimento que se tem no grupo e os elementos que a realidade, a experiência mostra, né? Tanto a realidade, mas a experiência, essa relação do indivíduo com a realidade. Na medida em que as coisas se mostram adequadas, a representação permanece. Mas com mudanças sociais, mudanças de relacionamento, mudanças de relações entre grupos, as coisas vão se modificando. Pode não funcionar mais, alguma coisa, um elemento novo pode se apresentar, né? Então a questão do home office no trabalho, a gente vê que a pessoa está trabalhando, está em casa, está trabalhando. Então a relação com o trabalho pode ir se modificando, o que é trabalho. Então o trabalho pensado em tantas horas por dia passa a ser pensado em entregar tantos projetos, fazer tantas atividades. Do mesmo modo, as relações trabalhistas estão se modificando. Então antes se pensava, não, o trabalho, as pessoas trabalham só de maneira não tão vinculadas uma certa empresa, tem certas relações, hoje em dia é uma coisa mais para projetos, pessoas jurídicas. Então, na medida que eu tenho legislações que se modificam, relações sociais que se modificam, a representação está em constante verificação e teste em relação a como que ela consegue lidar de maneira produtiva e guiar práticas voltadas para isso. Se alguma coisa não se mostra adequada, a representação muda, geralmente de maneira gradativa, né? Exceto em revoluções. Né? De maneira gradativa, histórica, às vezes a gente nem percebe a coisa acontecendo, apesar de que com as trocas comunicativas cada vez mais frequentes, a descentralização da comunicação, que eu pego, por exemplo, o Moscovici, ele trabalhava com a imprensa, então editoras, jornais, revistas, já comparados com a autoridade de sociedades tradicionais, que era praticamente tinha um monopólio do conhecimento, eu já tive uma diferenciação. Mas hoje em dia qualquer um pode, por exemplo, postar conteúdo na internet e ter um certo impacto e influenciar outras pessoas. Então eu tenho uma descentralização total da disseminação da comunicação. Isso torna as representações mais instáveis, mais dinâmicas, que pode ser o líquido ali que o Bauman comenta, para quem estudar um pouco esse autor, que é um autor bem conhecido. Né? Então, essas modificações, outros aspectos ali a gente vê muito claramente, questão de relações sexuais, comportamento sexual, matrimônio, a questão do divórcio tem introduzido. Então, a gente vê que existe uma mudança em relação do conhecimento com a sociedade, com as práticas. Em certo sentido são a mesma coisa, né? O pensamento, a prática, ele também é uma espécie de interpretação. Mas em alguns casos mais radical, em outros casos, geralmente o que acontece, mais progressivo mesmo, que a ordem, o ritmo dessa progressão, dessa alteração possa estar se intensificando na medida que eu tenho mais comunicação, digamos assim, mais descentralização. Né? Então a prática, as representações sociais vão juntas, isso aí tem uma série de maneiras específicas de trabalhar na abordagem estrutural, com a relação entre ambiente, práticas e representações, mas, como eu disse, não é assunto aqui. Mas, em modo geral, essa dialética entre conhecimento, representação social, né,
e experiência, a relação do indivíduo com a realidade, essa tensão constante que pode, em alguns casos, provocar a mudança na representação. Tá? E, por fim, os métodos, né, da representação social. Isso aí vale um comentário, né, mais para finalizar mesmo, que diferente das abordagens, a maior parte das abordagens que a gente viu até aqui, que são voltadas para um estudo mais cognitivista, experimentalista, individualista, as representações sociais são muito ecléticas, né? Trabalham com métodos diferentes. Então, os estudos têm uma profusão de estudos qualitativos, etnográficos, tem estudos quantitativos e quantitativos tanto no sentido de frequência de material verbal, estudo linguístico, praticamente lexicográfico, análise de categorias de conteúdo, levantamentos de dados, né, surveys, grandes questionários, muitas vezes quantitativos no sentido só de frequência, outros de correlações. Tem também estudos experimentais, especialmente na abordagem estrutural, né, quando vai para esse lado cognitivista, eles buscam mostrar que a relação do indivíduo com o conhecimento do grupo, né, seria um marcador daquele conhecimento que eles vão inferir, posteriormente seria algo central, periférico, a partir de experimentos individuais, isso é algo importante de se marcar, em alguns casos. Em outros padrões também, de distribuição, de frequências, de associações, então eu tenho de tudo na abordagem da psicologia social. Isso também gerou uma maior popularidade em termos de outras ciências humanas, né? Todo mundo gostou, né? Porque começou as representações sociais, quem não gostou é quem queria lá, psicologia social bem cognitivista e tal, porque ali não tem parâmetros claros, parece que vale tudo um pouco, isso também é negativo, né? Eu tenho pesquisa de tudo que é jeito, tem pesquisa legal e tem pesquisa que não é legal também, no sentido de que não respeita muita teoria ou é superficial. A gente tem pesquisa de tudo que é jeito, nós temos, e gerou como é que eu posso dizer? Gerou uma certa febre, no sentido de que, de repente, aquelas pesquisas queriam descrever o que as pessoas pensavam, entender o que um grupo profissional pensa, questões de saúde, educação, de modo geral, ou seja, não só da psicologia, mas se generalizou para, especialmente, campo da pedagogia, educação, saúde pública. Todos esses campos passaram a se basear nas representações sociais, às vezes nem tanto como uma teoria, mas mais como um método. Isso aí também é uma confusão complicada, porque as representações sociais não são um método, né? Tem alguns métodos que se popularizaram, que se estabeleceram como alternativas para investigar representações sociais. Mas elas em si, elas são uma teoria, como eu disse, nos termos que eu coloquei ali. Então, isso aí implica uma série de confusões. Em alguns casos, não. Eu tenho campos autores e pesquisas de saúde e educação que são contribuições importantes, que mostram como que um entendimento de alguma temática de saúde, ou relação professor-aluno, ou que se pensa sobre uma doença, adesão ao tratamento de uma doença, prevenção, isso aí se mostra que, olha só, esse fenômeno aqui, ele é um fenômeno explicado pelas representações sociais, respeita-se a teoria, aí beleza, aí limpinho, né? Mas o cara que pensa que, não, vou só fazer um estudo de representações sociais porque eu usei tal técnica, tal método, aí está muito equivocado, né? Muitas vezes não é nem no discurso verbal. Tem um estudo da Denise Jodelet, que é clássico, sobre as loucuras e representações sociais, que é quando teve uma ressurreição da teoria, que era com uma comunidade na França, de uma cidadezinha, que estava acolhendo pacientes psiquiátricos, e a Denise Jodelet mostrou o seguinte, que quando ela fazia entrevistas com a população sobre pacientes de vários tipos, ela não chegava na representação, mas ela observou que conforme o tipo de sintoma que o paciente tinha, as famílias tinham um tipo de hábito ou outro, né? Então, em alguns casos, quando eram pacientes considerados mais agressivos e tal, eles entendiam que era uma doença dos nervos, né? Isso aí seria contagioso, então lavavam lençóis, lavavam louça separada, etc. Em outros casos, pacientes mais catatônicos, eles entendiam que não, é um paciente mais bonzinho, não vai dar problema, então ele interagia num convívio mais com a família. Isso não apareceu em entrevistas, isso aí apareceu a partir de inferências das práticas. Então, não necessariamente, então aí entra a observação, não é só entrevista, não é só questionário, né? O discurso explícito ele não entra, mas o discurso implícito, né? As práticas e o que dá lógica, o que explica essas práticas, as premissas, é o que vai mostrar como funciona, né? Então, basicamente, assim, meu recado, sem entrar nos detalhes, existem várias maneiras de estudar representações sociais. O que vai definir se uma é apropriada ou não é a tua argumentação,
a respeito de como eu estou captando o aspecto do grupo, identidade social, relação com o grupo, é um conhecimento que eu sei que o grupo está presente, e o aspecto histórico. Né? Não é porque, não, usou uma técnica lá, um questionário, ou usou uma análise, isso é representação social, isso não é. Isso é uma visão bem rasteira do que seria a representação social, bem rasteira, autoritária, dogmática, tudo de ruim, na verdade, né? Então, assim, eu tenho meus pontos de vista, talvez em particulares, eu acho que as representações sociais, essa percepção de uma relação do conhecimento individual com o grupo que a pessoa está inserida, e essa história do conhecimento, essa dimensão histórica, isso aí é o ponto de ouro da teoria, tá? Digamos assim. E eu acho que um estudo, às vezes, trabalha com uma frase, uma crença, uma prática, e que demonstre que, olha só, isso aqui está baseado numa lógica do grupo, que surge assim, assim, assado, e a pessoa do grupo faz isso porque ela tem tal relação com o grupo, porque ela sente que é uma norma importante, isso vai gerar tais condutas. Um estudo que foque nisso de uma maneira convincente, não importa a metodologia, provavelmente é um estudo de representação social muito mais pertinente do que eu aplicar. Provavelmente não, com certeza, tá? Com certeza, aqui, ó. É muito mais pertinente do que simplesmente, não, vou ver o que o pessoal falou mais, vou aplicar lá um Eramutec, vou aplicar lá uma análise prototípica, isso aqui deu núcleo central, isso aqui é mais frequente, então isso é a representação social. Isso aí é bastante inferior e inadequado em relação a uma análise das dinâmicas de relações sociais e da história desse conhecimento, história social dessas relações e dessa maneira de lidar com o conhecimento de algum aspecto da realidade. Essa é a minha percepção. Poderia valer algumas outras discussões boas, quem sabe nos nossos encontros a gente possa abordar um pouco por aí. Sobre representação social é isso, né? Como eu disse, é um campo bem popular no Brasil, né? Em termos, né? Ainda que teoricamente muitos autores europeus eles têm uma posição prominente, né? Em termos de aspectos teóricos ali. Então na Inglaterra tem uma abordagem mais discursiva, tem uma abordagem estrutural mais sul da França, abordagem genética dos princípios organizadores que tem uma base suíça. Então tem campos teóricos que estão mais marcados. Tem o pessoal lá de Paris, o pessoal de Lyon, que estão mais... Tem campos teóricos que estão mais marcados, cujas fontes estão na Europa, né? Mas o Brasil se transformou numa teoria, numa perspectiva, né, novamente, muito popular, eu diria que das mais populares em psicologia social, se não for a mais popular, no sentido de a mais realizada, que mais gera pesquisas e estudos. São estudos de qualidade muito diferente, então tem que saber do que se trata, tem que saber avaliar para saber quando a pesquisa foi interessante. Mas mesmo assim, foi bem feita, né? Foi pertinente. Mesmo assim, muitas vezes dá para tirar resultados interessantes de estudos de qualquer maneira, né? Às vezes o cara pesca ali, pesca um peixão meio sem saber, né? E é muito aplicada, geralmente até, eu diria até que gera mais pesquisas fora da psicologia social do que dentro, aqui no Brasil, no exterior nem tanto, né? Então as áreas de educação, as áreas de enfermagem, saúde pública geram mais pesquisas do que a área da psicologia social e tem características um pouco diferentes, mas em termos de quantidade de estudos, eu diria tranquilamente que o Brasil, eu fiz um estudo lá com alguns colaboradores em 2015, analisando periódicos, o Brasil tem a maior produção em representações sociais do mundo em termos de quantidade de artigos, tá? Em uma série de bases de dados que a gente aproveitou. E pode dar uma formação adequada para quem optar por seguir por essa área. Então, como eu disse, foi uma apresentação mais geral dos aspectos chaves da teoria, né? Como é algo que eu estudei bastante, eu tomei o cuidado de ficar bem nos pontos-chave mais gerais e deixar de lado um pouco aspectos mais específicos, que acho que caberiam numa outra oportunidade. Espero que tenha sido útil, né? Qualquer ponto, qualquer aspecto que se pegue, qualquer detalhe, qualquer sutileza que eu tenha comentado, a gente pode discutir tranquilamente nossos encontros. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.